Fala pessoal, mais um vídeo aqui de resenha e hoje o vídeo é sobre o livro Como Ler Gênesis de Tremper Longman III, tá? É um livro bem interessante aqui da editora Vida Nova, é um livro que com certeza vai te enriquecer muito na parte da leitura do livro de Gênesis. Ele, digamos assim, ele é um comentário bíblico, né? Ele é um comentário bíblico introdutório para Gênesis. Ele vai te introduzir muita coisa sobre o livro, ele vai te introduzir muitas questões assim que geralmente às vezes a gente não consegue ver em outros comentários. Ele aborda a questão da hipótese documentária, por exemplo, envolvendo o livro do Pentateuco, porque tem toda uma abordagem, a gente, no começo ali do cristianismo, por exemplo, era quase com o consenso que Moisés escreveu o Pentateuco, mas ao longo do tempo o pessoal vai começar a questionar isso. Será que Moisés escreveu mesmo, né? Porque tem alguns textos ali que não parece que foi ele, como a morte, por exemplo, do Moisés, né, no final. Mas existem outros problemas também que eu não vou abordar aqui hoje. Então existem algumas dificuldades nessa questão, e, inclusive, o próprio Pentateuco ele não deixa isso tão claro. A gente vai entendendo que é Moisés que escreveu por conta, ao longo do tempo, ali vai se entendendo isso, né? Moisés, digamos assim, é uma grande figura de autoridade ali, presente naquele livro. Claro que foi escrito, foi guiado pelo Espírito Santo, mas dos protagonistas ali, Moisés ele tem esse destaque, e Moisés tem uma representatividade muito grande na questão da própria cultura judaica, né? Ele é o grande legislador, né? Ele tem um protagonismo muito grande ali. E quando vamos para o Novo Testamento, é muito comum a expressão, a lei de Moisés, né? Você vincular bastante a Torá, né, a Moisés. Então, por isso que tem essa ideia de autoria. Agora, ao longo do tempo, isso vai sendo questionado, vários momentos, na Idade Média, aparece um ou outro ali questionando a autoria mosaica, mas não ganha tanta expressividade. E quando chega na modernidade mesmo, que isso aí acaba sendo jogado por, digamos assim, a autoria de Moisés acaba sendo muito questionada, né? Principalmente ali com a famosa hipótese documental clássica de Julian Wellhausen. Não sei se é Wellhausen, se é Wellhausen, eu não consigo. Esses nomes alemães aí eu tenho muita dificuldade. Quando eu estiver falando alemão, eu vou conseguir pronunciar eles melhor. Mas acredito que seja Julian Wellhausen. Então, Wellhausen ele vai abordar justamente essa questão das fontes envolvendo Gênesis. E alguns outros antecedentes já começam a questionar isso, né? Outros teóricos começam a questionar essas questões, mas o Wellhausen ele formula de maneira organizada que a versão clássica dessa hipótese, tá bom? Então ele vai comentar um pouco disso aqui, né? E aí essa hipótese, obviamente, ela acaba contestando a autoria de Moisés, mas como o próprio nome já diz, é uma hipótese sobre as fontes do Pentateuco e tudo mais. E isso ajuda a entender alguns aspectos de Gênesis, então ele apresenta algumas coisas. É claro que quando a gente pensa na leitura mais voltada para o público da igreja, essa parada não é muito relevante, né? Pode ser Julian Wellhausen, ela simplesmente, para quem está na igreja, não interessa. Na igreja, a gente sabe que o cristianismo conservador, ele entende que Moisés que foi o autor do Pentateuco e ponto final. Ele não vai ficar questionando muito isso e tudo mais. Então, eu acho também que é, essa abordagem, ela é interessante a gente conhecer, né, mas não serve tanto para fins de igreja. Mas assim, ele é muito interessante a forma como ele aborda, né, a questão do formato do livro de Gênesis. Gênesis tem vários gêneros literários ali dentro. Tem o gênero envolvendo a questão de genealogias, tem o gênero novela, que é a história de José, e ele dá várias dicas interessantes, né? Tem um ponto interessante quando ele fala da história de José, lá na parte 4 do livro, que ele dá um insight assim, para a história que eu acho muito interessante, que você começa a ler a história de José de trás para frente. É justamente com aquele momento que José fala, né, que o mal que fizeram contra ele, Deus transformou em bem. E aí, com base nisso, você vai lendo tudo o que está acontecendo. Que aí você vai vendo que todas aquelas coisas ruins que estão acontecendo, Deus vai transformando em algo bom. E é muito interessante essa abordagem para a história de José. Então tem vários gêneros literários aqui dentro do próprio Gênesis, e ele vai abordando eles aqui. Ele é dividido em basicamente 5 partes. Primeira parte, ele lendo Gênesis como estratégia, fala um pouco da questão do seu livro das origens, o debate que a gente tem hoje envolvendo a questão do Gênesis e da criação do mundo e tudo mais. Não vou entrar muito nessa questão hoje, depois a gente faz um vídeo mais sobre isso, mas esse debate tem muitas coisas que, em certo sentido, elas não fazem tanto sentido, né? São coisas que, sinceramente, você às vezes fica expondo à Bíblia alguns perigos desnecessários quando você quer provar ali várias coisas científicas no livro de Gênesis e tudo mais. Mas a gente vamos entrar nisso aí em um outro momento, tá? A parte 2 é Gênesis como literatura, fala um pouco da autoria de Moisés, como eu falei, né? Gênesis e quem escreveu Gênesis. Então ele vai falar um pouquinho aqui, um sumário aqui para vocês verem, vocês terem uma noção aí. Você tem aqui a parte 2, que fala justamente sobre essa questão de depósito documental que eu mencionei anteriormente. O formato do livro de Gênesis, que fala de uma expressão que é muito recorrente ali, que ajuda a entender as divisões de Gênesis, lendo Gênesis como o seu próprio mundo. Tá? Então a gente tem aqui essa questão da mitologia, é um questionamento recorrente também, né, se Gênesis é mitologia ou não, embora a palavra mitologia ela é muito complexa, você vai pegar vários autores aí, eles vão definir mito de forma bem diferente, então tem um pouco dessa dificuldade, às vezes a gente acha que mito é uma mentira,
né? Só que dentro do meio acadêmico não é bem assim que a coisa funciona, tá? Mas ele vai abordar um pouco aqui a questão, dessa questão mitológica, de uma forma bem introdutória, obviamente, a proposta do livro é uma proposta introdutória, mas é interessante que ele apresenta um pouco essa questão aqui pra gente, tá? E ele compara Gênesis com o Enuma Elish. O Enuma Elish, ele é basicamente o conto mesopotâmico da criação. Esse conto mesopotâmico da criação é como os mesopotâmicos, eles entendiam ali a criação do mundo. Então é bem interessante essa questão, essas comparações. Até ao longo do tempo, quando começou a vir esses estudos comparados, né, comparar a narrativa de Gênesis com narrativas da época, surgiu essa ideia de que Gênesis estava copiando essas narrativas. Mas isso já foi derrubado hoje, essa ideia. Porque quando a gente pega outros contos da época, como a forma como os egípcios contavam, por exemplo, a criação do mundo, que é o épico de Atrahasis, também não vou saber se pronuncia assim corretamente, você vai ver também alguns elementos em comum ali. Então não é que Gênesis está copiando uma coisa ou outra, ele está trabalhando com algumas coisas que existiam na época e mostrando como o nosso Deus, né, como o Yahvé, ele é realmente o grande criador de tudo, tá? Então ele é bem interessante isso, tá bom? E aí você tem também a questão do dilúvio, bem interessante também. Ele fala sobre uma narrativa do dilúvio também que existia é, na, na época, lá na Mesopotâmia, que é a epopeia de Gilgamesh, e por aí vai. Tem outras aqui, essas questões. Tem uma questão dos costumes patriarcais, entendendo eles justamente no contexto da época. Existem alguns costumes ali que nos assustam, né, como a parada das irmãs, de dar ali as meninas em casamento, envolvendo ali a história do Jacó e o Labão, né, e várias outras coisas ali que a gente fica meio assim, assustado, principalmente quando envolve aquela questão da serva, né, da serva ali se deitar com o cara e é meio que o filho, para dar o filho ali da outra mulher, né? Então tem a questão da história da Sara e do Abraão, né, quando ele se deita com H, e a gente acha aquilo ali bem esquisito isso acontecendo. Então, meio que ele pega alguns registros da época, alguns costumes da época, para a gente entender um pouco do povo patriarcal, tá? E aí, na parte 4, onde ele entra especificamente no texto. Por isso que eu falo que não é bem um comentário sobre Gênesis, porque ele vai comentar por alto, assim, ele não vai entrar ali bem detalhadamente em cada coisa. É mais uma introdução de como você vai ler o livro, tá? E aí, na parte 4, ele fala da história primeiro, o começo de todas as coisas, Gênesis 1 até 11, né? Depois, a história dos patriarcais, dos patriarcas, perdão, de 12 a 36, e por fim, a vida de José, né? Que é um momento bem interessante também dessa história. E aí, no final, ele apresenta algumas conexões com Cristo, né? Lendo Gênesis como cristãos, né? Como é que nós, como cristãos, hoje, lemos o livro de Gênesis. É bem legal essas abordagens finais que ele faz também. Então, assim, no finalzinho tem algumas questões interessantes, tem um apêndice que fala sobre os comentários de Gênesis, vários comentários bem interessantes para ajudar a gente na pesquisa, para aprofundamento. Então, digamos que seria um livro de introdução ao livro de Gênesis, tá? Ele seria um livro que vai introduzir o primeiro livro da Bíblia para a gente, fazer com que a gente aprenda bastante coisa sobre ele. Introduzir esse contexto da Mesopotâmia, questão da hipótese documental. A hipótese documental hoje, ela já está caída por terra, a partir da década de 70 ela foi refutada e hoje ela já não tem credibilidade acadêmica. No entanto, as novas abordagens contra ela acabam partindo dela. Então, meio que, por mais que você tenha novas abordagens hoje, acaba que tem algumas semelhanças, embora, como eu falei, ela não é mais, ela não tem mais a credibilidade acadêmica que ela tinha alguns anos atrás, né? Porque ela já foi refutada. Mas isso aqui te apresenta esse mundo mais do Gênesis no campo acadêmico. Então, eu acho muito legal de quem quiser se aprofundar na pesquisa bíblica, ler esse livro aqui. E é legal que ele é escrito por um homem de Deus. A gente vê claramente que o Temper Longman, ele tem um carinho com o texto bíblico, ele vê ali a Bíblia como palavra de Deus. E é legal, né? Às vezes a gente fica com medo de pegar um livro desse mais para pesquisa, porque geralmente tem algumas pessoas que não são muito crentes na pesquisa acadêmica e não acabam não vendo a Bíblia como palavra de Deus. E aí a gente fica meio incomodado com isso, e nós cristãos mais conservadores ficamos meio assustados com essa questão toda. Mas não é o caso aqui. O Temper Longman é realmente um cristão conservador e as análises dele aqui são maravilhosas. Então, por esse livro aqui, eu dou uma nota 10 de 10. Para mim, é um livro que cumpre muito bem o que ele se pretende fazer. Ele se pretende ser uma introdução ao Gênesis, ele introduz muito bem, ele dialoga com alguns assuntos mais complexos, com uma pesquisa acadêmica, e faz isso com maestria, de maneira que uma pessoa leiga consiga entender muito bem. Eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por esse livro aqui de Gênesis, tá, pessoal? Então, essa é a resenha de hoje, espero que tenham gostado. Não deixe de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima resenha. Tchau, tchau!